E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Davi. E continuando o nosso estudo de potências, a gente vai agora resolver vários exercícios em que vocês vão ter que calcular somente as potências. A gente vai começar com o exercício número 1, calcular essas potenciazinhas aqui. A gente tem vários casos, a gente tem expoente 0, expoente 1, a gente tem um expoente positivo, expoente negativo, então vai dar para vocês praticar bastante, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui 5 ao cubo. A gente tem 5 ao cubo. Como que a gente faz isso? Lembra lá a definição de potência? Ela diz o que pra gente? Diz que o expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 5 vezes 5. Isso vai dar o quê? 5 vezes 5 dá 25. Ó, 25 vezes 5 dá 125. Tranquilo? Lembrando que saber multiplicar é pré-requisito para a aula de potências. Então, aqui embaixo, tá vendo aqui? A gente tinha 5 elevado ao cubo. Não tem necessidade do parênteses. Agora aqui eu tenho menos 5 elevado ao cubo. Então, tem a necessidade do parênteses para indicar que esse menos 5 ele está também elevado ao cubo. Diferente desse caso J aqui, que a gente tem o 10 elevado ao quadrado, mas o negativo não está. Então, são casos diferentes, vão ter resultados diferentes. Aqui, por exemplo, a gente vai ter menos 5 sendo multiplicado 3 vezes, como um fator. Você pode colocar um pontinho aqui ou não. Quando está entre parênteses assim, a gente pode deixar sem o pontinho, porque o parênteses já indica uma multiplicação, fica subentendido, tranquilo? Então, aqui a gente vai ter o mesmo resultado, porque a gente tem o 5 sendo multiplicado 3 vezes, então vai dar 125, mas atenção ao sinal, porque a gente tem menos com menos aqui, dá mais vezes menos. Mais com menos, a gente tem o resultado negativo, tranquilo? E aqui, se fosse, por exemplo, deixa eu mostrar para você, se fosse ao contrário, se fosse menos 5 ao cubo, ou tivesse assim, ó. Geralmente com parênteses aqui não gera confusão, né? Mas se tiver assim, o pessoal se confunde um pouquinho. Menos 5 ao cubo. Como é que vai ficar isso daqui? A gente vai ter menos 125 também. A principal diferença é se fosse ao quadrado. Repara, se for menos 5 ao quadrado, e aqui você tiver menos 5 ao quadrado, então você vai ter aqui menos 25, porque esse menos não está elevado ao quadrado, só o 5. Agora aqui você vai ter 25. Por quê? O sinal de menos também está elevado ao quadrado, tá? Então, essa é a principal diferença. Agora aqui, a gente tem um expoente negativo. O que a gente faz quando o nosso expoente é negativo? A gente inverte essa potência e reescreve ela com o expoente positivo. Então vai ficar 1 sobre 5 na 3. 5 na 3 a gente já calculou, então a gente tem 1 sobre 125, beleza? E aqui, a gente tem menos 2 terços elevado ao cubo. A gente já viu as propriedades da potência. Posso distribuir esse cara aqui para o numerador e para o denominador. Então vai ficar menos. Como que eu sei que o resultado é menos? Sem fazer a regra de sinal. O meu expoente é ímpar. O meu expoente é ímpar, o resultado sempre vai ser negativo, tá? Aqui, ó, expoente ímpar, resultado negativo. Se for expoente par, se for 5 na 4, por exemplo, o resultado vai ser sempre positivo. Assim você já pode fazer o resultado aqui do sinal, colocar mais ou menos, dependendo do valor do expoente, isso quando a base for negativa, né? Dependendo do valor do expoente. E aí, você calcula só as potências. A gente vai fazer 2 na 3 e a gente vai fazer 3 na 3. Então, 2 na 3 é 2 vezes 2 vezes 2. E 3 na 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Então, a gente tem 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. Dividido por, aqui 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Aqui a gente tem um expoente negativo e a gente tem uma fração. O que a gente faz com essa fração? A gente vai inverter ela. Vai ficar 50 sobre 1, já que era 1 sobre 50, elevado ao quadrado. 50 dividido por 1, você pode distribuir aqui, como a gente fez nesse caso aqui. Vai ficar 50 sobre 2 e 1 sobre 2. Ou você pode calcular aqui dentro. Aqui dá 50 sobre 1 é 50. Então, 50 ao quadrado. 50 ao quadrado vai dar 2.500. Ok? 5 vezes 5 dá 25. 0, 0. 50 vezes 50. Tá? Qualquer coisa você monta a continha, 50 vezes 50. Se você não sabe fazer esse tipo de continha, acesse o nosso site, ou então procura aqui no canal mesmo alguma playlist sobre multiplicação, que a gente tem bastante.
bem tranquilo. Aqui, todo número elevado a zero é 1. Fácil, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 3 sobre 2. Aqui, elevado a zero novamente, a gente tem 1. Menos. Ó, repara que a gente tem um menos aqui fora e a gente tem um menos aqui no 2. Então, como é que vai ficar isso daqui? A gente vai ter o seguinte, ó. Aqui o expoente é ímpar, certo? Então, a gente vai ter um resultado negativo. Eu vou escrever o menos que está do lado de fora e vou fazer o cálculo da potência, tá? Eu sei que a minha potência vai ter resultado negativo e ela vai ser, então, menos 2 vezes 2 vezes 2, o 2 5 vezes. Ou se você quiser colocar menos, 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 não tem problema. Aí vai ficar como? Aí vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 16. 16 vezes 2 vai dar 32. Como o resultado é negativo, vai ficar menos 32. E menos com menos é mais. Então, 32. Tranquilo? E aqui, a gente vai ter menos 10 elevado ao quadrado. Menos 10 elevado ao quadrado é quanto? 10 vezes 10 é 100. Então, a gente vai ter menos 100. Menos 10 vezes 10. Tranquilo, pessoal? Por quê? Quem está elevado ao quadrado aqui é o 10, não o sinal de menos. Agora aqui, na letra K, a gente tem 10 elevado na menos 3. Vou colocar esse menos 2 aqui mais para baixo. Aqui a gente tem 10 elevado a menos 3. Como é que a gente resolve isso? Vamos fazer o inverso da respectiva potência com expoente positivo. Então vai ficar 10 na 3, ó. Quando a base é 10, ali tem alguns exercícios a mais para vocês sobre base 10. Mas repare que 10 vezes 10 é 100, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1000. Ou você repara, coloca o número 1 e é elevado a 3, 3 zeros, tá? Então é isso. E aqui? Menos 1 sobre 2 elevado a menos 2. Que monte de menos? Geralmente o pessoal surta, gera confusão. Mas olha, o que a gente faz? É bem tranquilo. A gente tem menos, e aqui a gente vai colocar menos 2 sobre 1. Tá me invertendo, e agora expoente positivo. Por quê? Eu inverti a fração. Então isso daqui vai ficar como? Aqui dentro, ó. Menos 2 dividido por 1, isso vai dar menos. Não repara muito no sinal, porque o pessoal chega no sinal, vê o sinal de menos aqui e esquece. O que é 2 dividido por 1? É 2. Então 2 e aqui ao quadrado. Se eu tenho um número negativo elevado ao quadrado, o meu resultado desse número negativo, vou colocar aqui, ó, um cochete para colocar o resultado da potência, que é menos 2 ao quadrado. E esse sinal de menos é o menos que está fora. Então, a minha potência vai resultar menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4. Lembra? Expoente positivo sempre resulta um valor positivo. E a minha potência realmente, ó, resultou um valor positivo, mas a gente tem o menos que estava aqui do lado de fora. Então vai ficar menos com mais, ó, mais escondidinho aqui, menos 4. Tranquilo? Agora a gente tem 0,2 elevado ao quadrado. 0,2 vezes 0,2. Tem pessoas que, assim, esquecem que um dia na vida teve dificuldade. Quem já faz isso há muito tempo. A gente esquece que a gente teve dificuldade para aprender. Mas tem muita gente que tem dificuldade nisso daqui. Se o seu caso é o caso que tem dificuldade, olha só, vou fazer para você aqui, ó, 0,2 vezes 0,2. Isso aqui se chama multiplicação com decimais. Acesse aqui no canal, vai ter diversas aulas. No YouTube em si tem diversas aulas sobre isso. 2 vezes 2 dá 4. A gente faz essa multiplicação como se não tivesse a vírgula aqui nesses números. Então, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. E 0 vezes 0, 0. Então, a gente soma tudo agora. O sinal de mais sempre vem embaixo do último número. Então, aqui a gente vai ter 4, 0 e 0. A gente conta quantas casas decimais, ó. 1, 2. Então, a vírgula estava aqui. 1, 2, 0,04. Tranquilo? Uma outra forma de fazer isso daqui era transformar isso em uma fração. E aí fazer uma multiplicação entre duas frações. Mas, assim, muita gente tem dificuldade em transformar decimais em frações. Qualquer coisa, você dá uma pesquisada aí no canal. Ou então, sei lá, a gente tem aulas particulares no site. A gente tem o site lá que tem o curso completo de matemática básica. E essa matemática fundamental
que é a matemática mais tranquilinha, sem ser aquela muito cobrada em concursos, que serve de base para os demais assuntos que são cobrados em concursos, vestibulares. Tá de graça. Então é só acessar e fazer o curso. Aqui o que a gente tem? 0,1 elevado na menos 1. Então isso daqui vai ser o inverso da respectiva potência, que é 0,1, elevado na 1. Então isso aqui vai dar 1 sobre 0,1, ok? Dá para transformar esse cara em fração também. Como que a gente transforma em fração? Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma casa decimal. E que número eu tenho aqui? O número 1. Então eu vou escrever 1 sobre 10. Aqui, como que eu transformo esse cara em decimal? Ou em fração? Esse cara que está em decimal eu transformo em fração. Ele é 0,2, certo? Vamos fazer aqui do lado, ó. 0,2 vai ser o quê? Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma. Então vai ser uma divisão por 10. E que número eu tenho aqui? 2. Então 2 dividido por 10, tá? E aí se você tivesse 2 dividido por 10, ficaria assim, ó. Vamos refazer isso aqui como sendo a forma de fração. 2 décimos. Esse 2 décimos a gente pode simplificar. Frações é sempre muito útil trabalhar com elas, mas sempre na forma simplificada. Então, 1 sobre 5. Por que 1 sobre 5? Porque eu divido por 2 em cima e embaixo. É assim que a gente simplifica uma fração. Então aqui, vamos colocar na forma simplificada, 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5, que vai dar 1 sobre 25. Na multiplicação de frações, é numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 5 vezes 5, 25. Tranquilo. Agora o 0,1. Esse 0,1 posso escrever assim, na forma de fração. Então esse número aqui vai ficar 1 sobre 1 décimo, sendo essa daqui a minha fração principal, ok? Esse cara aqui. O número 1 eu escrevo na forma de fração também. E aí eu faço produto dos extremos e coloco aqui no numerador, 1 vezes 10. E dos meios, 1 vezes 1. Ou seja, isso daqui vai resultar pra gente, 1 vezes 10 dá 10, dividido por 1 é 10. Beleza? Agora, a gente tem um número elevado a zero. Menos 4,17 elevado a zero. Isso dá 1. Aqui a gente tem 0,05 elevado na menos 2. Se está elevado na menos 2, a gente precisa transformar isso. Ó, agora repara, como eu passo esse cara, faz o mesmo passo que eu fiz aqui para passar o 0,1 e o 0,2. Só que aqui a gente tem 0,05. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. Então, vou dividir não por 10, por 100. O tanto de zeros que você coloca aqui é o tanto de casas decimais que a gente tem aqui. Então, 100 e aqui 5. 5 sobre 100. Dá para simplificar, pessoal? Claro que dá. Quantas moedinhas de 25 centavos você precisa para formar um real? Precisa de 4. 100, ele é 4 vezes 25, certo? E aqui o 5, ele é... Ixi, tentei ajudar, fiz errado. Quer dizer, não fiz errado. Eu reescrevi o 100 da forma correta, mas isso me ajuda muito? Até ajuda, porque ó, o 25, vamos seguir da forma como eu fiz aqui. O 25 dá 5 vezes 5, certo? Então esse 5 eu cancelo com esse. E a gente tem 1 sobre 4 vezes 5, que é 20. Qual seria outra forma de simplificar isso? A gente divide por 5 em cima e embaixo, né? Mas você pode lembrar também que o número aqui, ó, eu ia colocar que ele é 4 vezes 20. 4 vezes 20. E 20 é 4 vezes 5. Jesus Cristo. Aqui, ó, 5 sobre 100. Eu ia colocar aqui o 100, ele é 5 vezes 20. E aí esse cancela com esse. Aqui a gente tem 1 como elemento neutro. Então, 1 sobre 20. Se você prefere pensar, divido em cima e embaixo por 5. Ah, professor, como que eu sei que é 5? Bom, 5 é número primo. Se você estudou números primos e compostos, você sabe que os números ele é primo ou ele é composto. Se ele for primo, ele não pode ser decomposto, porque é os primos que formam os números compostos. Então, se ele é primo, a única possibilidade aqui é esse cara ser divisível por 5 também. Aí você vai lá e faz o teste. Divide 100 por 5. Ah, beleza, deu 20. Então, divide em cima e embaixo por 5, eu vou ter 1, e aqui eu vou ter 20. Mas beleza. Minha fração aqui é, ó, vou escrever 1 sobre 20 elevado na menos 2. Agora eu pego essa fração, inverto ela e fico com o meu expoente positivo.
20, eu ia colocar 50. 20 sobre 1 elevado na 2. 20 sobre 1 é 20. Na 2, isso vai dar 2 vezes 2, 4. 400. 20 vezes 20 vai dar 400. Então, 0,05 elevado na menos 2 dá 400. Beleza, pessoal? Uma outra forma de você fazer isso, considerando aqui o valor em decimal, é o seguinte, ó. Você pega. Só que assim é muito mais fácil de calcular depois. Claro, se você tem dificuldade em frações, você vai achar isso aqui difícil, mas, enfim. A gente tem aí você precisa estudar frações, né? Fortalecer esse lado aí. 0,05, ó, peguei só o inverso, elevado na 2, tranquilo? E você vai ter que fazer 0,05 vezes 0,05. Aí acaba, enfim, tendo que fazer mais contas. Aqui eu tive que fazer 20 vezes 20. O que é mais fácil? Multiplicar 0,05? Depende, né? Depende do que você está mais acostumado a fazer. Mas aqui a gente tem 1,25 elevado na menos 1. Bom, professor, como é que eu passo esse cara para fração? A gente vai fazer o seguinte, olha, 1,25 e aí a gente vai contar quantas casas decimais a gente tem. 2, então vamos colocar 2 zeros aqui. E aqui, 125. Escreva o número 100, a vírgula, tranquilo? 100 sobre 125. 125, pessoal, a gente sabe, ele é 5 vezes 25. Tranquilo? Vou colocar o pontinho. E aqui o 100, a gente já viu, ele é 5 vezes 20. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, esse cancela com esse, a gente tem 25 sobre 20. Tranquilo. Então, aqui no lugar, a gente coloca 25 sobre 20 elevado na menos 1. Como é que eu me livro desse expoente negativo? Inverto a fração. Então vai ficar 20 sobre 25. A outra forma de você fazer é só inverter esse cara. Vai ficar 1 dividido por 1,25, que vai ser o mesmo valor dessa fração aqui. Tranquilo? Ok, pessoal. Agora, nesse outro exercício aqui, a gente tem que calcular o valor dessa expressão numérica. Às vezes você olha a expressão numérica assim, você não sabe o que fazer aqui. Mas é porque talvez você não sabe resolver uma expressão numérica. Aí você precisa ir lá e estudar um pouquinho sobre expressões numéricas. Primeiro, a gente aprende que a gente resolve o que está entre parênteses, depois colchetes, depois chaves. Aqui a gente tem um parênteses, aqui a gente tem um colchete. Aqui, se você quisesse trocar esse colchete por um parênteses, a gente pode trocar por um parênteses. Se quiser trocar por chaves, você pode também. O lance aqui, ó, é que tem já um parênteses aqui dentro, então ele utilizou colchete. Mas isso é uma didática, para você visualizar. Primeiro aqui, depois aqui. Mas assim, a ordem, basta você lembrar, do mais interno para o mais externo. Então, às vezes, você vai encontrar livros que tem só parênteses sendo utilizado, ou só chaves, ou só colchetes. Então, basta lembrar que é do mais interno para o mais externo. Tá, e aí? Se a gente pega uma expressão numérica igual a essa, eu tenho uma adição aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa adição. Bom, até faria, mas eu consigo somar esse cara com esse cara? Não, porque eu não sei exatamente qual o valor desse cara. Ele está elevado a um expoente 3. Então, primeiro eu calculo a potência. Lá quando você está estudando expressões numéricas, a gente vai dizer assim: primeiro calculamos as potências, depois multiplicação e divisão, beleza? Mas se você observar aqui também, você vai ver que faz mais sentido você calcular a primeira potência, né? Você não sabe qual é esse valor exatamente. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó, x, a gente vai ter o seguinte, ó, x igual menos 1/3 elevado ao cubo vai ficar menos 1 elevado ao cubo dividido por 3 ao cubo. Isso aqui mais, e a gente vai ter 1 sobre 3 elevado a 1, porque eu faço o inverso do 3, né, com expoente positivo, menos. O menos que já está aqui dentro a gente não muda, a gente vai apenas calcular o inverso desse cara, só que agora com expoente positivo. E isso está elevado a menos 2, ok? Agora o que a gente vai fazer aqui? X igual a menos 1 ao cubo é 1, e 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27.
Então, aqui a gente vai ter menos 1 sobre 27. Mantém o sinalzinho de mais. E a gente tem o que aqui? 1/3. Menos com mais, ó, porque elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, aqui a gente continua tendo 1/3. Então, menos com menos, mais 1/3. Isso elevado na menos 2. Tranquilo? Agora, o que a gente faz? A gente faz essa soma aqui. Quando a gente tem uma soma de frações com denominadores iguais, e aí se você não sabe fazer isso, eu sugiro que você pesquise lá como fazer soma de frações com denominadores iguais. Primeiro, se tu não sabe, já pesquisa o que são frações, para que servem as frações, como usar frações, esse tipo de coisa, para você ter um entendimento do assunto. Depois pesquisa operações com frações. A gente tem tudo aqui no canal, beleza? Basta seguir lá a playlist de frações. Ok, aí a gente vai ter aqui 3, que é o denominador, e 1 mais 1. A gente mantém o denominador e soma os numeradores, elevado na menos 2. 1 mais 1 vai dar 2. Eu já vou colocar 2 aqui logo, tá? Para a gente economizar espaço. E aí a gente vai ter x igual a menos 1 sobre 27. Esse parênteses aqui eu já posso tirar, porque eu tenho um número negativo aqui, mais 3 sobre 2. 3 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar como? Vou fazer aqui na frente para economizar espaço. Vai ficar menos 1 sobre 27, mais 3 na 2 vai ser 9, e 2 na 2 que é 4. Beleza? Usando aquela propriedadezinha que a gente aprendeu. O 2 você distribui aqui para o numerador e denominador. E aí vai ficar como? Vai ficar menos 1 sobre 27. Ó, aqui a gente pode calcular o mínimo e o múltiplo comum, ou a gente pode multiplicar cruzado. Então vamos multiplicar cruzado, já vamos fazer direto, que aí vai ficar assim, ó. 1 vezes 4 dá 4, mais 27 vezes 9, dividido por 27 vezes 4. Aqui foi mal, eu esqueci do sinal de menos, tá? Esse sinal de menos que está aqui no meio, a gente pode colocar ele aqui no 1, ou você poderia colocar ele aqui no 27. Como eu coloquei no 1, ficou menos 1/4. Como se eu tivesse colocado no 27, ficaria 1/4 menos 27 vezes 9. Mas aqui vai ficar como? A gente vai ter, ó, 27 vezes 9, como a gente faz? 9 vezes 7 dá 63. Coloco 3, subo 6. 9 vezes 2 dá 18. 18 mais 6 vai dar 24. Então aqui a gente tem menos 4 mais 243, dividido por 27 vezes 4. 4 vezes... Opa! 27. 4 vezes 7 dá 28. Sobe o 2. 4 vezes 2, 8. 10. Sobre 108. Agora, a gente tem essa fração, a gente tem um valor negativo e um valor positivo. Se você tem 243 e deve 4, você vai ficar com 239. 40, 41, 42, 43. Ok. Aqui a gente vai ter 108. E esse valor positivo, tá? Porque porque você tem mais do que você deve. Tranquilo? Então, é isso, pessoal, para esse exercício. Agora vamos calcular a letra B. Na letra B, o que a gente tem? A gente tem essa fração, certo? E vários expoentes negativos. Mas ela é mais simples de calcular, menos cálculo do que a letra A. Porque vai ficar assim, ó. Aliás, esse negócio de mais ou menos cálculo depende do quanto você simplifica o cálculo, né? Aqui eu fiz um pouco passo a passo, então acaba ficando meio longo. Mas olha só, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem 2 elevado na menos 2, que vai dar 1 sobre 2 na 2, ok? Esse cara aqui. Mais 2 na 2, que é 4. Menos 1 sobre 2 elevado a 1. E aí, aqui no denominador, a gente vai ter 1 sobre 2 na 2, menos 1 sobre 2 na 1. Por quê? Expoentes negativos. A gente está pegando o inverso desses caras, ó. Inverso, 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 inverso. Em todos que tinham expoente negativo.
Agora, o que a gente vai fazer é reorganizar esses caras aqui de cima. Porque eu tenho 1 sobre 2 na 2, 1 sobre 2 na 2. Menos 1 sobre 2 na 1. 2 na 1 é 2, tá? O expoente 1 a gente pode escrever ele ou não. Aqui no 4 eu tenho o expoente 1? Tenho, tá escondidinho aqui. A gente só não fica escrevendo para não poluir muito. Mas ele está sempre lá, não importa qual seja o número. Aqui no 1 eu tenho expoente 1? Tenho, tá? Todos os números. Agora o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar esse cara e vou colocar do ladinho desse, que eu só preciso realizar essa operação uma vez, ó, fica vendo? A gente vai ter 1 sobre 4 menos 1 sobre 2 mais 4. Repara que o sinal desse cara é negativo, o desse é positivo, o desse é positivo. Permaneceu do mesmo jeito. E aqui no denominador só calculei a potência. Então vai ficar 1 quarto menos 2 sobre 1. E aqui não tem nada. Então, ó, quando eu faço menos 1 quarto menos meio, vai ficar como? Vamos fazer aqui. 1 quarto menos 1 sobre 2. Multiplica cruzado, ó. 2 menos 4 dividido por 2 vezes 4, que é 8. Você, tá, poderia fazer pelo MMC, mas beleza. Aqui vai ficar menos 2 dividido por 8. Simplifica essa fração em cima e embaixo. Vai dar menos 1 sobre 4, menos 1 quarto. Então, esse nosso valor de y vai ser menos 1 quarto mais 4 dividido por menos 1 quarto. Daí a gente vai ter aqui no numerador. Vamos fazer essa sominha aqui. Como é que a gente faz uma soma de uma fração com um número inteiro? Transforma esse número inteiro numa fração, igual eu acabei de fazer aqui. Vai ficar menos 1 quarto. Ó, aí a gente multiplica cruzado. 1 vezes 1 vai ficar... Esse menos eu vou colocar em um deles aqui em cima para facilitar. Ó. Menos 1 vezes 1 mais 4 vezes 4 dividido por 4. E aqui menos 1 quarto. Aí a gente vai ter menos 1 mais 16 dividido por 4 dividido por menos 1 quarto. Isso aqui vai ficar. Lembrando que essa aqui é a minha fração principal, vou fazer ela maior. Então vai ficar 15 menos 15, né? Sobre 4 dividido por menos 1 quarto. Aqui é a minha fração principal. A fração ela representa um número. Eu tenho um número negativo no numerador e um número negativo no denominador. Meu resultado vai ser positivo. Então eu já vou ignorar aquele sinal ali. Vou fazer os extremos. Esse vai ser o meu numerador da fração final. Então, menos não, né? 15 vezes 4 e 4 vezes 1. Repara, tem o mesmo número em cima, o mesmo número embaixo. Então, nosso resultado aqui é 15. Tranquilo, pessoal? Então, 15 é o valor de y, o valor que a gente está procurando. Beleza? Agora aqui, nesse caso, a gente tem que calcular as potências. Essa base 10 é muito simples. A gente vai colocar o número 1. E se o 10 base está elevado a 6, eu vou colocar 6 zeros. 1, 2, 3. E a gente tem 1 milhão. Aqui a gente tem 1 e eu vou colocar 9 zeros, porque está elevado a 9. Agora que entra né? O pessoal já surta. Expoente negativo, não tem problema nenhum. A gente vai fazer o que a gente aprendeu a fazer nesses outros aqui. A gente vai escrever o inverso, essa respectiva potência com expoente positivo. Que vai ficar 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Mas, ó, 4 zeros. 4, ou expoente 4, 4 zeros, tá? Ok? Aí você fala, poxa, Davi, 1 dividido por 10.000. Como que eu posso transformar esse cara em decimal? Lembra, o número 1 tem uma vírgula aqui, que fica escondidinha. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4 zeros na frente dele. 1, 2, 3, 4. E aqui o número 1. Essa vírgulazinha, ó, eu vou passar 1, 2, 3, 4. 0,0001. Tá? Ou pensa assim, você vai ter 0, e 4 casas decimais, porque aqui você tem 4 zeros. Tranquilo? E aqui, ó, eu tenho, vou fazer aqui embaixo, 10 na menos 6, que multiplica 10 na quarta. O que a gente aprendeu?
bases iguais, expoentes diferentes, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então aqui a gente vai ter 10 na menos 6 mais 4. Se eu tenho 6 e devo 4, quanto que eu ainda estou devendo? Estou devendo mais do que eu tenho, né? Então eu vou continuar devendo 2. Então vai ficar 10 na menos 2. Tranquilo? 10 na menos 2. 10 na menos 2 está finalizado? A gente nunca deixa um expoente negativo quando a gente está resolvendo um exercício. E aí você está resolvendo uma questão lá, questão de vestibular. Você obteve um resultado, está assim. E lá nas alternativas você tem uma opção assim. E aqui você tem lá nas alternativas, não tem nenhuma opção assim. Coloca a opção assim, entendeu? Então é necessário saber, enfim, ir e voltar com os valores. Escrever, reescrever. Então a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre, isso aqui é igual a 1 sobre 10 na 2, que é 1 sobre 100. Expoente 2, 2 zeros. Que é, ó, a vírgula está aqui, eu coloco então 1, 2, 2 zeros, e o número 1, e conto 1, 2, 0,01. Tranquilo, pessoal? Já peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda bastante. E acesse o site. No site a gente tem cursos de matemática, a gente tem cursos para vestibular, e futuramente a gente vai ter para ensino superior também. Mas por enquanto a gente tem lá pré-vestibular, cursinhos militares, que são os mais legais, tem as melhores questões. Ok, pessoal, agora a gente tem mais exercícios, bastante exercícios aqui para vocês. E seguinte, para resolver esses exercícios, a gente precisa saber o que eu mostrei para vocês na aulinha de potência. O que eu falei para vocês na aula de potência? A gente aprende, depois a gente pratica e pratica e pratica, e no começo é sempre um pouquinho mais difícil do que, né, a gente gostaria que fosse. Mas é assim. E aí, com o tempo, vai ficando cada vez mais fácil. Quando eu comecei, eu não sei qual seja o seu nível, mas, tipo assim, eu já fui muito iniciante um dia. Teve vezes que eu não sabia o que fazer. Por exemplo, no exercício número 4, que é um exercício muito tranquilo, tá? Então, isso acontece com todo mundo. Com a prática, a gente fica melhor. Bora aqui resolver a letra A. Diz assim, escreva como uma potência de base 10. Como a gente pode fazer isso? Lembra lá que eu passei no exercício anterior, o exercício 3. Estava no finalzinho ali. A gente resolveu, certo? Se você tinha 10 na 3, era 1 com 3 zeros. Aqui a gente tem um 1 com 1, 2, 3, 4 zeros. Então isso daqui vai ser 10 na 4, tá? É justamente isso que o exercício quer que você tenha essa noção. Como você pega essa potência e transforma num número inteiro, como você transforma esse número inteiro numa potência. Beleza? Aqui, é a mesma coisa. Você vai contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai colocar o 10 elevado na 5. E aqui a gente tem 1, 2, então a gente vai colocar o 10 na 2. Acabou? Não acabou, porque a gente tem uma divisão de potências de bases iguais e expoentes diferentes. É nesse momento que você vai decorando, quando você vai falando novamente, pensando novamente a mesma coisa num exercício. Por isso que matemática tem 1 milhão de exercícios. Então, potências de base iguais a expoentes diferentes, a gente faz o quê? Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, 10 na 5 menos 2, que dá 3. Beleza? Agora aqui. Aqui, não sei se você lembra, mas o que acontece quando a gente tem isso daqui? A gente tem um expoente negativo. Quando ele é. Lembra lá que a gente tinha os expoentes negativos e a gente inverteu o número, ficou 1 sobre. Aqui seria 1, 2, 3, 4, 1 sobre 10.000, por exemplo. Ficaria aqui. Mas olha só, como que você pode fazer isso já de cabeça? Já com expoente negativo. Você conta a quantidade de zeros e coloca o 10 com o expoente negativo. Na menos 4. Se a gente pega o 10 na menos 4, o que vocês fariam? Transforma ele num expoente. Inverte a potência para ter ele com expoente positivo. Isso aqui ficaria 1 sobre 1, 2, 3, 4. Que daria, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem 1, ó. Lembra que eu falei para vocês? Coloca 4 zeros na frente. E o número 1. Aí conta 1, 2, 3, 4. 0,0001, que é exatamente o que a gente tinha aqui no começo. Então, se a vírgula tá à direita do número, olha aqui, tem um monte de zeros foi mal, foi mal, foi mal. Se tem um monte de zeros à direita do número,
o expoente vai ser positivo. Se tem um monte de zeros à esquerda do número, então nosso expoente vai ser negativo, como é o caso desse cara aqui. Tem um monte de zeros à esquerda. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser 10 na menos 6. Você poderia contar também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aí confunde um pouco, né? Porque lá quando a gente tem, por exemplo, números inteiros assim, com zeros à esquerda do número, foi mal, com zeros à direita do número, a gente quer ver quando eu fui tirar a carta? Quando eu fui tirar a carta, eu sempre confundi a esquerda com direita. Não sei o que acontece, meu cérebro ele buga. Mas aí o que acontece? Ó, aqui eu ensinei vocês a contar os zeros, né? Então aqui eu também estou ensinando contando os zeros, para ficar mais fácil de entender. Mas tem gente que conta aqui, ó, quantas casas decimais depois da vírgula. A gente aprende esse negócio de casas decimais depois da vírgula lá em notação científica. Então, assim que você escreve números com potências de base 10. Esses números aqui que tem esse formato, pelo menos, tá? O livro não quer saber qual que é valor, ele quer saber os valores que tem esse formato aqui. 1 seguidos de zeros à esquerda ou à direita, tá? Agora, lembra que eu falei para vocês sobre o expoente fracionário? Eu mostrei na aula também, porque faz parte. Eu até falei, se você não sabe resolver contas com raízes, aí você vai ter problemas, com certeza. Então, estuda a radiciação, depois resolve. Aqui é a mesma coisa, digamos que você está estudando potenciação. Esses exercícios estão na aba de potenciação, ela vem antes, aqui no YouTube ou lá no site, vem antes de radiciação. Então, assim, não falei de radiciação ainda, você não estudou radiciação, anota esse exercício num papel e faz depois. Aí você compara seu conhecimento, você vê como você está progredindo. Olha, esse exercício aqui eu não consegui, não tinha a menor ideia de como fazer 2 dias atrás. Hoje eu já domino esse tipo de problema, esse tipo de exercício, tá? Por que que eu corrigi? Problema é diferente de exercício, tá? Geralmente os problemas são aqueles que têm um enunciado. Exercício é esses que a gente tem que fazer o cálculo direto. Só aplicar propriedades e treinar o que a gente aprendeu, tá? Então, assim, como é que eu faço? Lembra que eu falei para você? Principalmente fracionário, ele pode ser transformado em uma raiz. E o índice dessa minha raiz vai ser sempre o denominador. Então, aqui é 7, isso vai ficar como? Raiz de índice 7 de 5 na 2. Quando a gente estuda radiciação, a gente estuda bastante simplificação de raízes. E esse cara aqui, já adianto para vocês, não dá para simplificar. Ah, você pode jogar na calculadora, obter o resultado, dependendo da calculadora que você tiver aí, mas isso aqui vai dar, o máximo que a gente pode fazer aqui, raiz sétima, raiz de índice 7, de 25. Tranquilo? Que é 5 na 2, é 5 vezes 5, tá? Aqui a gente vai ter o quê? Raiz de índice, qual índice? Denominador da minha raiz, índice 4, de 2 na 3. Então, eu consigo novamente simplificar? Não consigo. Porque para simplificar, vou dar aqui uma dica que eu, assim, talvez você já tenha estudado, preciso ter o expoente com o mesmo valor que o índice. Ou uma série de fatores com expoentes que tenha o mesmo valor do índice. E aqui eu não tenho. Então, eu posso escrever raiz quarta de 2 na 2 na 3, não, 2 vezes 2 vezes 2, colocar 8 logo, beleza? Raiz quarta de 8. Aqui, eu tenho 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 2. Isso aqui vai ficar como? Essa é a minha base. Identifica a sua base, identifica o expoente. Escreve na forma de raiz, como a gente aprendeu. Quem é o índice da raiz? O 2. Quem é a minha base? A base vem aqui dentro, tá? A base vem aqui dentro, 1 sobre 2. Aqui o expoente é 1. Aqui o expoente era 3, 2, que é o numerador da minha raiz. Aqui o expoente é 1. Então, escreva assim mesmo. Agora, lá das propriedades da radiciação, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente pode reescrever isso aqui como sendo raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Isso aqui vai ser o quê? 1 sobre raiz quadrada de 2. Outra coisa que a gente aprende quando estuda raízes da radiciação é que a gente não pode deixar o denominador aqui como raiz de 2, porque até para a calculadora calcular um denominador como raiz de 2 é BO, tá? Imagina para a gente que é ser humano. Então o que a gente faz? É costume racionalizar esse cara. Como que eu racionalizo? Eu preciso, a técnica principal, e depois você entende melhor isso, mas para quem está aprendendo, o que, que a gente ensina? Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Porque qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ter isso daqui, ó. Meu objetivo é ter 2 na 2, certo? Porque eu tenho um 2 na 2 e eu tenho
uma raiz de índice 2. Índice 2 nem sempre a gente escreve, então tem nada que é índice 2. Por quê? Se é índice 2, esse índice cancela com esse expoente, tá? Então, meu objetivo é ter isso. Aí se eu, vamos fingir que eu não cancelei aqui. Antes de eu fatorar, eu sei que isso pode ser escrito como 2 vezes 2, que pode ser escrito como raiz de 2 vezes raiz de 2. Então é por isso que eu multiplico por raiz de 2 aqui no denominador. Ó, minha fração era essa, 1 sobre raiz de 2, eu multiplico por raiz de 2, porque eu quero fazer esse processo aqui, tá? Daqui para cá. Só que se eu multipliquei por raiz de 2 aqui no denominador, eu multiplico por raiz de 2 no numerador também, para não ficar desigual, porque essa fração aqui, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Então não estou alterando o valor. Aí a gente vai ter aqui raiz de 2, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, sobre 2. Ó, porque vai dar o quê? Vai cancelar, vai ficar somente 2. Ou você pode pensar assim, raiz de 4, que é 2. Ok, pessoal. O que a gente faz aqui agora? A gente tem raiz de índice 3 de 4 sobre 5. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Raiz, ó, o que a gente pode fazer? Primeiro, tá? A gente aprendeu aqui, a gente está sempre transformando um expoente fracionário numa raiz. Mas nada impede de você transformar uma raiz num expoente fracionário. Vai ficar muito melhor. Porque se eu pego esse cara aqui e transformo numa raiz, vai fazer uma raiz de índice 5, de raiz quadrada de 3 elevado a 4. Eu considero mais difícil calcular uma raiz dentro de uma raiz. Então, assim, eu acho mais fácil fazer isso aqui, ó. 3 na 1 sobre 2. Por quê? Meu índice é 2, meu expoente aqui é 1. Então, o índice é sempre o denominador, o expoente é 1. E aqui, ó, esse cara está elevado a 4 sobre 5, que é essa raiz aqui na forma de expoente fracionário. O que a propriedade das potências diz pra gente? Eu pego esse expoente e multiplico por esse, potência de potência. Então, eu vou ter 3 na 1 sobre 2 vezes 4 sobre 5, que vai dar raiz. Ó, isso daqui dá, deixa eu colocar passo a passo. 3 na 4 sobre 20. 4 sobre 20 dá pra gente simplificar, não dá? Dividir em cima e embaixo por 4, a gente vai ter 1/5. E aqui, então, a gente vai ter raiz quinta de 3. Ó, é igual, então você pode até arrancar isso daqui e colocar a forma simplificada. 1/5. Meu denominador é sempre o índice da minha raiz, beleza? E aqui, 9 elevado a 1 sobre 2. O meu denominador, sempre o índice da minha raiz. Então, a gente vai ter raiz de índice 2 de 9 elevado a 1. Que número que é elevado a 2 dá 9? 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Agora aqui, 0 elevado a qualquer coisa. 0 elevado a qualquer coisa é 0. Mas se você quiser transformar isso numa raiz de índice 8 e 0 elevado a 3, você pode também. Aqui 0 elevado a 3 dá 0, raiz de 0, 0. Beleza? Mas se você quiser já colocar 0 direto sem fazer isso, tranquilo também. Aqui a gente tem 2. O índice da minha raiz vai ser o quê? Vai ser o 3. E eu vou ter 2 elevado a 4. Dá para eu fatorar esse 2 aí e obter um expoente ali um expoente 3 para poder simplificar? Dá, olha só. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter raiz de índice 3 de 2 na 3 vezes 2, que vai ficar raiz de índice 3 de 2 na 3 vezes raiz de índice 3 de 2, ok? Isso aqui é aplicando propriedades da potenciação. Esse cara cancela com esse cara, e a gente vai ter como resultado final aqui 2 raiz cúbica de 2. Simplificado. E agora aqui, você fala aqui, professor, poxa vida, sacaneou. Um número decimal e ainda infinito. O que eu faço? Seguinte, você aprendeu lá no 8º ano, deveria ter aprendido, enfim. Como que você transforma um número decimal? Isso aqui, pessoal, ele tem uma fração geratriz. A fração geratriz é aquela fração que gera um decimal infinito, tá? Que tem um período. O período aqui é 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ele tem uma fração geratriz. Como você encontra essa fração geratriz? A gente tem aula aqui no canal que ensina você montar a equaçãozinha e encontrar essa fração geratriz, tá? Aconselho você a aprender a fazer isso, encontrando a equação. Mas na forma simplificada, que número que se repete aqui?
o 6, que é o meu período. Meu período é 6. Então, você vai colocar 6 e embaixo 9. Porque o 6 repete uma vez. Se o meu período fosse 67, 67, 67, 67, seria 67 sobre 99. E aí você simplifica essa fração, tá? Aqui a gente consegue simplificar, por quê? Consigo dividir em cima e embaixo por 3. Então vai ficar 3 aqui. Opa, foi mal. Dividido em cima e embaixo por 3 vai ficar 2 e aqui vai ficar 3, tá? 2 terços. Pega 2 terços e divide. Joga na calculadora se tiver com pressa, ou então faz, ó, 2 dividido por 3. 3 não dá, 0,6. 3 vezes 6, 18. Sobra 2, coloco 0. Dei 6, 18. Sobra 2, coloco 0. E por aí vai. Vai ficar repetindo para sempre. Então isso daqui é o mesmo que 8 na 2 terços. Se é 8 na 2 terços, eu vou ter uma raiz de índice 3 de 8 elevado a 2. Uma raiz de índice 3, raiz cúbica, de 8 vezes 8, 64. Agora 0,4. 0,4 é mais fácil para você transformar, porque ele não tem período que se repete. Se não tem período que se repete, a gente vai escrever uma fração com denominador 10. Então, na fração com denominador 10, ó, a gente tem o número 0,4. Então, quantas casas desse... Vou escrever minha fração. E quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma. Então, vou colocar 1, 0, 10. Tá? Se fosse duas casas, por exemplo, 47, seria 100. Se fosse 582, 0,582, você colocaria 3 zeros. Beleza. E aqui em cima eu coloco o número, os números que estão aqui na minha casa decimal, que é 4. Agora a gente simplifica. Sempre simplifica a fração. 4 por 10 dá para simplificar. Ó. Divide por 2 em cima e embaixo, vai dar 2 em cima e 5 embaixo, 2 quintos. Então a gente tem 7 elevado na 2 quintos. E aí a gente vai ter raiz quinta de 7 ao quadrado, que vai dar raiz quinta de 49. Então repara que os exercícios eles têm pré-requisitos e eles fazem você treinar coisas que você aprendeu. E se você não aprendeu bem, aí você tem que ir lá e pesquisar, beleza? Por exemplo, não sei transformar um decimal em fração. Vai lá e aprende a fazer isso. Não é coisa de outro mundo, é só prática. Aprende e pratica. Aprende e pratica. Aqui, no número 6, para a gente treinar propriedades da potência, a gente tem que reduzir a uma única potência. Dá para reduzir, porque eu tenho bases iguais. Se eu tenho multiplicação de potências com bases iguais, ó, essas bases são iguais, mantém a base e soma os expoentes. 7 na 4 mais 2 dá 7 na 6. Aqui, professor, não tem expoente aí, o que eu faço? Tem sim, ó. Tem um escondido aqui. Eu já falei para vocês que o 1 ele tá em qualquer número, seja os 10, 50 ou 7. E aí, a gente tem 3 na 1, 3 na 8, vai ser 3 na 1 mais 8, que vai ser 3 na 9. Dá para calcular isso aqui, mas o exercício pediu, reduza a uma única potência. Não reduza a uma única potência e calcule as potências. Então vamos poupar esforço aí. Aqui a gente tem 5 na 9 dividido por 5 na 2. Se você quiser escrever assim, ó, para ficar mais fácil de visualizar, melhor ainda, ó, vai ficar 5 na 9 menos 2, que vai ficar 5 na 7, ok? Reduzida a uma única potência. E aqui, eu tenho potência de potência, é a aplicação direta das propriedades da potência. Aqui a gente vai ter 2 na 5 vezes 3, que é 2 na 15, tranquilo? E aqui, a gente tem 5. Vai fazer 2 vezes 3 aqui, pessoal? Jamais. Esse aqui, menino, sempre faz 2 vezes 3 aqui. Mas é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 que a gente tem. 2 vezes 2 vezes 2. A gente tem uma potência elevada a uma potência. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 5 na 8. A gente reduziu a uma única potência. Exercício finalizado. Agora, a gente já resolveu vários exercícios, já fizemos bastante. O que a gente vai fazer aqui? Número 7. Aplicar tudo que a gente já viu naqueles outros. Então, assim, faz devagar, faz várias vezes, tá? Até você pegar e entender o que você está fazendo. Porque aqui a gente vai aplicar a mesma coisa, ó. A gente tem, é esperado de você aqui que você saiba resolver expressões numéricas, que você saiba pegar uma potência de expoente fracionário e transformar numa raiz, ok? E aplicar as operaçõezinhas ali, que é bem tranquilo, ó. Então, como é que vai ficar isso daqui? A gente vai ter 27 elevado a 1 terço. Eu vou ter uma raiz de índice 3 e radicando 27 elevado a 1.
mais. Aqui, 64 elevado a 1 sobre 2. Eu vou ter uma raiz de índice 2 e 64 elevado a 1. Menos. Eu vou ter uma raiz de índice 3, ó, o denominador é sempre o índice. E 8 na 2. Mais uma raiz de índice 2 e 4 elevado a 1. Isso tudo aqui, pessoal, fiz um pouco grande, né? Isso tudo está elevado a 1 sobre 2. Tá pegando um pouco da B aqui. Isso tudo está elevado a 1 sobre 2, por isso parênteses, tá? Então a gente vai calcular tudo que está dentro do parênteses primeiro e depois. Consigo somar essas raízes? Complicado, né? Porque tem raízes, não tem nenhum número aqui na frente das raízes, não tem nenhum número inteiro. Tem número 1, ó, mas não são raízes de radicando igual, muito menos denominadores iguais. Eu não consigo somar, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos calcular elas, ver se a gente consegue. Aqui, ó, raiz cúbica de 27. Que número que elevado a 3 vai dar 27? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, raiz cúbica de 27 é 9. Bom, já simplifiquei bastante, né? Raiz quadrada de 64. Que número que elevado a 2 vai dar 64? Se você não sabe, fatora. 64 dividido por 2 vai dar 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Ok. Então a gente teve 1, 2. Meu índice é 2, eu vou agrupar de 2 em 2. Então o que a gente tem aqui? 1, 2, 3. Então eu vou ter 4. Aí a gente tem aqui raiz de 64. A gente tem índice 2, vai ser 2 na 2 vezes 2 na 2 vezes 2 na 2. Isso daqui vai dar o quê? 2, 4, 8. Porque vai simplificar, vai ser reescrito assim, ó. Esse cancela com esse, cancela com esse, cancela com esse. A gente tem 2, 2, 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8 dá 64. Então, 8 aqui, beleza? Pode fazer direto, ou você pode, enfim, fatorar o número, tá? Por aí a gente vai. Por que que eu falo fatorar o número? Porque fatorar é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Então, usando a fatoração, você consegue simplificar a raiz, tá? Mesmo que você não tenha tabuado, decorado. Então, aqui vai ser, menos. Aqui a gente vai ter raiz cúbica de 8. Essa raiz cúbica de 8, eu vou reescrever ela, como sendo 8. Eu sei que é 2 na 3. Sabemos, né? Você fatora o 8. Vamos fatorar o 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, 8 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 na 3. Ok? 2 na 3, isso aqui é 8. 8 está elevado a 2. Não vamos esquecer. Então, a gente vai ter mais raiz quadrada de 4, que é 2. Isso aqui tudo elevado a 1 sobre 2. Agora esse cara aqui, a gente vai ter o quê? Raiz, potência de potência vai ser 2 elevado a 6. Eu já vou colocar aqui logo, para a gente economizar a linha. 2 elevado a 6. 6 não é 2 vezes 3? Então a gente pode escrever aqui, 2 vezes 3. Opa! A gente pode escrever assim, 2 elevado a 3, que multiplica 2 elevado a 3. Porque a gente aplica o mesmo que a gente aplicou aqui. Mesma propriedade aqui. Ou então você procura um número que elevado a 3 vai dar 2, né? Mas eu prefiro fazer assim, eu prefiro simplificar assim, do que ter números grandes e ficar tendo que calcular esses números grandes. Então aqui a gente vai ter o seguinte, 9 mais 8 menos raiz cúbica de 2 na 3 vezes raiz cúbica de 2 na 3, mais 2, que a gente já terminou, isso aqui é elevado a 1 sobre 2. 3 cancela com 3, 3 cancela com 3, a gente vai ficar com 9 mais 8 menos 2 vezes 2 mais 2. Isso é elevado a 1 sobre 2. Então a gente vai ter 9 mais 8 menos 2 vezes 2 dá 4, mais 2, isso é elevado a 1 sobre 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Aqui na letra B, o que a gente tem? Olha, vamos já começar aqui direto. A gente vai ter essa fração. 3 na 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Mais
Menos 2 ao quadrado, isso vai dar o quê? 4. Então, vou tirar esse parênteses. Menos. Aqui, 3, 1/3 elevado a menos 1. Vou fazer o inverso. Vai ser 3 sobre 1 elevado a 1. Isso é o mesmo que 3. Beleza? Então, aqui em cima no numerador, já está de boa para mim, porque só tenho números inteiros agora. E aqui eu vou ter 2 sobre 1 elevado na 2. Então, 2 sobre 1 elevado na 2 é o mesmo que 2 elevado na 2, que é 4. Então, a gente tem aqui 1 mais, 4 menos 3 dá 1. 1 mais 1, 2 sobre 4, que dá 1 sobre 2. Ok, pessoal? É isso então para essa aula. Deu pra gente treinar bastante propriedades das potências. Não deixe de se inscrever e compartilhar. E a gente se vê nos próximos vídeos.